Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Algumas pessoas podem achar que os vídeos são longos e perdem o interesse por conta dessa grandeza do vídeo. Mas vejam, eu tenho aqui comigo no momento em que tantas pessoas falam só de doenças, de assuntos mórbidos, tristes, deletérios, depressivos e humanamente pouco alegres, muito tristes até. Um exemplar do livro de Michio Kaku, autor de Hiperespaço, com o nome de Visões do Futuro. É sobre essas visões de futuro que eu quero passar para vocês a ideia fundamental do que vai acontecer depois que nós superarmos a fase atual. Não a fase atual do coronavírus, porque no momento em que está sendo procurada uma solução para dominar esse bichinho, é provável que, se a guerra que se está se estabelecendo for Guerra Fria, outros vírus poderão vir. E nós temos pouco a fazer quando a ciência tem dificuldades de dominar as questões políticas que a envolvem. O autor do livro diz que 2050 até 2100 e mais além, as previsões que podem ser feitas, elas estão colocadas em cima das seguintes diretrizes. Finalmente, Visões do Futuro faz previsões de grandes avanços na ciência e na tecnologia de 2050 até a aurora do século 22. Olha que é bastante coisa até a aurora do século 22. Embora qualquer previsão para um futuro tão remoto seja necessariamente vaga, esse período, essa performance, essa possibilidade provavelmente será dominada por vários novos desenvolvimentos. E nós não estaremos aqui para acompanhar todos esses desenvolvimentos. Os robôs podem atingir progressivamente, vejam que interessante, um grau de autopercepção e consciência de si mesmos. Eles vão perceber quando alguma coisa estiver doendo ou quando alguma coisa estiver frouxa. Eles poderão perceber. Daí para ter sentimentos vai ser um pulo só. Isso aumentará muito a sua utilidade na sociedade à medida que eles conseguirem tomar decisões independentemente e puderem atuar como secretários, como mordomos, como assistentes, como ajudantes, como amigos, como amigas, como amantes até. Seja lá o que você entenda por a palavra amante, eu coloquei aqui como uma palavra que diz respeito à namorada, ao namorado, de maneira a atuar como secretários e mordomos, até a maneira como, semelhantemente, a revolução do DNA terá avançado a tal ponto que os biogeneticistas conseguirão criar novos tipos de organismos. Opa! Novos tipos de organismos, envolvendo a transferência não apenas de alguns genes, mas até de centenas de genes de um indivíduo para outro indivíduo. A coisa fica muito complicada quando nós nos permitirmos aumentar o nosso suprimento de comida e melhorar os nossos remédios e a nossa saúde. Quem já for saudável, como eu sou, não deve ter preocupação nenhuma, mas há muita gente que não é saudável. E os robôs vão permanecer ao lado dessas pessoas progressivamente para ajudá-las a enfrentar o amanhã. Mas alguma coisa que o autor do livro diz, e eu quero aqui fazer a orquestração dessa consumição em cima do assunto, é que poderá ser orquestrada a constituição física e até mental de nossos filhos, o que suscita um grande número de questões éticas. Por exemplo, uma mamãe que estiver grávida, ela já não pode mais fazer nada além de cuidar do próprio feto. Mas se antes de fazer o feto houver ciência,
será possível constituir uma espécie de menu que possa efetivamente fazer o bebê crescer, nascer, aparecer, dentro de padrões que forem significativamente importantes para os pais. Não me pergunte muito sobre isso, eu não sei responder. Eu estou apenas lendo estas questões e enfrento aqui uma das questões que tem a ver com a ética. A teoria quântica, da mesma forma, exercerá poderosa influência no século XXI, especialmente na área da produção de energia. Poderemos assistir aos primórdios de foguetes capazes de alcançar as estrelas próximas e projetos para a formação das primeiras colônias no espaço. Vejam, esse foguete agora que levou a nave Dragon até a Estação Espacial Internacional, com 3 astronautas dentro, ela acoplou automaticamente. Os astronautas estavam praticamente sonolentos e dormindo depois de 19 horas. Mas o mais importante não é isso, é que o foguete que levou a nave Dragon para acoplar a quase 600 mil quilômetros longe daqui, lá em cima, esse foguete, ele não foi perdido, ele não caiu no mar e foi jogado fora. Não, ele veio, desceu, e quando chegou mais ou menos perto, coisa de 10 quilômetros perto, ele acionou os retrofoguetes e ele ameriçou em cima de uma plataforma no oceano, de acordo com a programação do GPS deste foguete. E ele ficou pronto para logo, imediatamente, poder lançar outra nave, outra cápsula Dragon, se for necessário. Então a economia é de 1000%. Estas coisas que não estão expostas no livro que estou mencionando é um dos avanços que está fazendo com que nós pensemos que o amanhã será muito complicado para entender. Nós não conseguimos imaginar nem o que vai acontecer daqui uma semana em relação ao coronavírus, mas o autor, nesse Visões do Futuro, ele está dizendo que o nosso futuro vai ser brilhante, porque muitas coisas vão acontecer em cima da robótica. Veja mais um espaço. Após 2100, alguns cientistas veem uma maior convergência das 3 revoluções à medida que a teoria quântica nos der circuitos de transistores e máquinas inteiras, do tamanho de moléculas, permitindo-nos duplicar os padrões neurais do cérebro em computador. Aqui eu acrescento ao texto. Bom, e então não será possível acrescentar nenhum desses microchips no cérebro para que eu não precise ler esse livro todo e o microchip do livro seja colocado no meu cérebro e eu já o tenha como entendido, lido e compreendido? Eu penso que sim. Para essa, algumas cientistas pensam seriamente na possibilidade de se estender a vida mediante o desenvolvimento de novos órgãos e corpos. Então, para essa possibilidade, cientistas estão imaginando que novos órgãos e corpos, mediante a manipulação de nossa constituição genética, ou, quem sabe, até, finalmente, mediante nossa fusão com nossas criações computadorizadas. Eu não sei como é que isso vai acontecer, mas se depender de conexões entre neurônios e todo esse núcleo accumbens que existe no cérebro, se depender de nossa mielina e das velocidades com que as sinapses acontecem, nos jovens mais rapidamente e nos velhos um pouco mais devagar, é bem possível que nós tenhamos a competência de respeitar o computador. Porque hoje nós fazemos o computador, mas eu penso que se ele é capaz de produzir uma impressora em 3D, usando a inteligência artificial da própria impressora, será que ele não conseguirá, além de fazer o que já fez, um fígado novo,
para aqueles que tomam muito uísque ou muita cerveja, será que não será capaz este novo computador, ou o nome que tiver, esse robô, que terá sensibilidade, que será capaz de ter percepções sensitivas próprias, suas, autopercepções, será que ele não terá capacidade para construir alguma coisa que desobedeça ao ser humano? Esta questão não é nova. Quem já viu uma Odisseia no espaço sabe que a fantasia, ela leva muito longe. Você não sai da cadeira em que eu estou, mas você pode viajar bilhões e bilhões de quilômetros longe, porque efetivamente a fantasia permite. Permite sobre um livro, sobre uma árvore, sobre um avião, sobre um navio, ou sobre papai ou mamãe que já faleceram faz tempo, ou sobre a esposa que já não vive mais. É uma coisa que provoca. É, o principal nisso aí, que no momento não está sendo dito no livro Visões do Futuro, mas que eu considero por ter tido oportunidade, a chance de ver outros tipos de publicações, é que as interfaces, as conexões entre um neurônio e um fio de cobre, por exemplo, ainda não é possível ser feita. O homem não consegue. Se o neurônio é conectado a um pedacinho de fio de cobre para fazer uma interconexão entre um computador e um neurônio, ou o neurônio apodrece, porque é coisa viva, é carne, e apodrece, ou o fio de cobre, ele enferruja. Essa questão é que está hoje discutida em todos os seminários, congressos, no mundo inteiro, e nós estamos percebendo que cada vez mais a ciência aumenta a sua capacidade de projetar as próprias fantasias. Não sei se será possível ir muito além do que o que estou dizendo, com base no livro que eu estou lendo, As Visões de 2050 a 2100. Mas será que seria errado a gente pensar que nós estamos sendo os últimos cidadãos de uma era limite em que nós vamos nos compreender a nós mesmos de forma que nós tenhamos conexões, interfaces com os computadores? E eles falarão conosco e nós falaremos com eles sobre angústias, tédio, tristeza, problemas, brigas, discussões. E esses computadores poderão ser, talvez, amigos da gente, quando cada vez mais, através da eletrônica, nós nos separamos. Hoje, muitos filhos se comunicam com os pais através de computadores e moram no mesmo prédio. Muitas vezes, filhas que estão na faculdade e não visitam os pais, falam com eles por WhatsApp, mas não visitam os pais. Essa importante questão, que pode parecer uma questão subjetiva, meio inadequada até para quem está falando de visões do futuro e citando um autor muito importante, pode ser alguma coisa que para outras pessoas tem importância suprema. Muitos pais gostariam de comemorar a aprovação do filho no vestibular, mas o filho nem atende o telefone quando sabe que é o pai que está ligando. Visões do futuro é alguma coisa que provoca a inteligência de quem for inteligente ou de quem não for inteligente, mas tiver percepções, tiver consciência. Deste capítulo que li aqui, o que mais importante é, e apresso para terminar, para não me alongar demais, é que os robôs podem atingir progressivamente um grau de autopercepção e consciência de si mesmos. Repito, eles poderão ter consciência de que está frio, de que está quente, de que está fervendo. Eles terão autoconsciência de que o pé não está doendo ou ele não consegue modificar o movimento. Eles poderão ter um sensor que vai dizer que
hoje não é um dia bom para levantar-se da cama, porque está chovendo muito lá fora, depois de uma temporada grande de seca. Estas questões todas que são muito bobas, elas podem servir ao menos para fazer diversão a você, para ter como assunto de distração, para eliminar o tédio, eliminar a tristeza e fazer com que você não fique tão dependente apenas do celular. Embora você esteja ouvindo, vendo eventualmente este vídeo com base no livro que é feito de papel, celulose, ele vai, importantemente, conseguir ser para você uma companhia da qual você jamais vai poder se distanciar. Eu volto logo mais.